Bom dia a todos. Me chamo Fábio Leão, sou doutorando do Programa de Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas da UNIMA, Centro Universitário de Maceió, e queremos já agradecer a oportunidade ao programa ONU Habitat, dentro do circuito urbano, dessa programação, para trabalharmos nesse evento de hoje, que trata do financiamento do desenvolvimento, federalismo e captação de recursos. Está organizado pelo LabPol, Laboratório Interdisciplinar de Inovações em Organizações e Políticas Públicas. Aí vamos conversar com alguns palestrantes, painelistas, que vão trazer os temas para nós. A descrição do evento, gente, trata da desigualdade mundial, que agrava o fosso entre ricos e pobres e cria situações de exclusão social nos centros urbanos, e essas exclusões estão ampliando o fosso entre ricos e pobres numa velocidade muito forte, recentemente. Isso também gera uma concentração excessiva de renda e de oportunidades, com impactos negativos na educação, na saúde, nas estruturas de poder e no acesso a oportunidades de empreender e de gerar rendas para a sociedade. Os países do sul global têm uma inserção que já é conhecida como inserção periférica e problemática, gerando por conta das assimetrias de poder, e é por conta disso que a gente já vem discutindo, e vamos discutir essa manhã, pensar alternativas diferenciadas para sair dessa estrutura, que são estruturas muito ruins, principalmente para aquelas camadas da população que não têm acesso a essas oportunidades. Então, esse pensar diferente envolve mudanças na estrutura fiscal e tributária, envolve também a ampliação de captação de recursos com novas formas de pensar financiamentos e investimentos, e a reestruturação de centros urbanos e novas formas sustentáveis de assentamento e de acolhimento dessa população menos privilegiada. Diante disso, eu já entro na programação, que vamos ter inicialmente uma fala do Mário César sobre federalismo fiscal brasileiro, e novas formas de composição de recursos para a modificação dessa estrutura desigual. Então, o Mário César é professor da Universidade Federal do Cariri, no Rio Grande do Norte, e é doutorando também do SOTEP, aqui na UNIMA. Depois, nós vamos ter uma fala sobre novas fontes de financiamento do desenvolvimento, passando por questões de cooperativismo de crédito, agência de fomento e outros organismos de desenvolvimento, com Marden Soares, que é ex-funcionário do Banco Central e ex-presidente da Desenvolve, agência de fomento de Alagoas. E, por fim, vamos ter uma fala sobre a apresentação sobre alternativas de financiamento e reestruturação dos centros urbanos, com a professora Luciana Caetano. A Luciana Caetano é professora da FEAC, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e é doutora em Desenvolvimento Econômico. A gente vai ter uma fala, cada uma dessas falas vão ter até 30 minutos, depois nós vamos abrir para perguntas e o debate em até 20 minutos, e aí faremos o encerramento do programa. De pronto, eu já passo aqui, já queria chamar nosso Mark Soares, para conversar um pouco conosco sobre novas fontes de financiamento do desenvolvimento, a partir de bancos de fomento, fundos de desenvolvimento, agências de desenvolvimento, enfim, inclusão socioprodutiva. O Marden, que tem uma larga experiência aí nesse fomento, na questão de cooperativismo, microfinanças, enfim. Eu já passo, Marden, direto para você, para que você faça as suas considerações, suas apresentações, para que no momento oportuno a gente faça o nosso debate. Seja bem-vindo e um bom dia, e já agradeço mais uma vez sua participação. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta discutindo esse tema que me é muito caro. Eu venho estudando esse assunto já há bastante tempo, desde os anos 90, com um pouco mais de afinco. Trabalhei na mudança estrutural do cooperativismo, na Resolução 1914, 93, e outros temas
que eu acho que foram bastante importantes para a mudança do marco regulatório. Eu queria, então, apresentar aqui meus slides. Vencida a questão tecnológica aí, vamos agora começar, então. Primeiro ponto é a questão do acesso a serviço financeiro, né? Uma discussão que tem alguma fundamento, e vários estudiosos, né? Há uma certa convergência de que o acesso a serviços financeiros é um importante vetor de desenvolvimento. Né? Tem essa declaração que está lá no site do Banco Central. E eu fiz a minha apresentação em 5 pontos, né? Uma breve análise sobre as iniciativas do setor público, o que há de novo, uma análise do setor privado, o que há de novo, e conclusões. Primeiro, iniciativa do setor público. Aí você tem os bancos do povo. Né? Os bancos do povo tem vários formatos, ONGs, departamentos de secretarias, como é o caso do Banco do Povo de São Paulo, que eu estou mostrando aí. Mas qual o principal problema? A questão do homem político que está por trás disso. Geralmente o camarada cria são raras exceções, tá? Mas a grande maioria, eu estou falando aqui da tendência, né? A tendência é que o cara cria uma organização e, no fim, principalmente em ano de eleição, ele acabe esquecendo metodologia de microcrédito, aplica o dinheiro de qualquer forma, e aquilo acabe tornando aquela entidade sem continuidade, né? Tem um risco e tal, não funciona, a taxa de juros não é adequada para cobrir os custos. Então, é um projeto que não tem muito futuro. A gente já viu vários casos que não deram certo. Então, é uma solução que poderia ser interessante, mas são raros os casos em que essa iniciativa dão certo. Mas elas existem e são as opções que a gente tem. Agência de fomento. As agências de fomento, são 16 que existem hoje no país, elas foram criadas em 96 dentro do PROES, o Programa de Recuperação dos Bancos Estaduais. Tinha uma receita de bolo, os bancos estavam todos quebrados, também por má gestão, e o motivo era o mesmo do anterior, aí, questão política, e vocês sabem mais do que eu como essa coisa funciona. E tinha uma receitinha de bolo, onde havia lá o governo federal cobria o rombo dos bancos e colocava lá uma quantidade de título público federal, geralmente 2 milhões, para constituições de agências de fomento. Agência de fomento, assim como os bancos do povo, não pode captar poupança. O empreendedor, o pobre lá, não tem como fazer a poupança dele dentro da agência de fomento. A taxa de juros, no caso da agência de fomento, é livre, né? Mas tem também o mesmo problema de gerência política. Quando eu estive por lá, eu lembro de colegas de outros lugares lá que reclamavam que tinha que colocar na diretoria, não no conselho, mas na diretoria, diretor do PSDB, do PT, do PP. Era uma coisa horrorosa. Então, a agência de fomento tem esse pequeno problema também de ingerência política. E eu dei uma analisada nos balanços de algumas aí, principalmente na região aqui, norte e nordeste, tirando o Desenho Bahia, que eu achei que está bem, tem uns programas de microcrédito muito bons lá, e algumas raras exceções que tem programas de microcrédito que funcionam. A grande maioria não tem viabilidade econômica financeira. Elas
não ficam com patrimônio negativo porque os governos capitalizam, né? Jogam dinheiro lá. Bancos públicos federais, outra possibilidade que seria uma boa esperança, né? Mas há um histórico de fracassos. Caixa e Banco do Brasil são os casos mais recentes. Vocês lembram um ex-presidente da Caixa Econômica, aquele que gostava de perturbar as moças lá que eram empregadas da Caixa? Esse camarada soltou um programa de microcrédito fantástico e tal, que jogou dinheiro a rodo, dizendo que era microcrédito. Não era microcrédito. Microcrédito tem que ter, não é só o nome, nem só dinheiro para pobre, tem que ter uma metodologia adequada, você tem que saber emprestar para poder não ter inadimplência. E esse é o motivo pelo qual o Crédito Amigo é uma experiência de sucesso. E o Banco do Nordeste é a única exceção. Tanto assim que tem 14,4 bilhões de valores contratados, né? Quantidade de operações, 3,9 milhões, clientes, 3,48 milhões. O Banco do Nordeste estava tendo problema lá de gente querendo ser bancário e tal. Ele criou um CNPJ diferente, criou o Instituto Nordeste de Cidadania, INEC, e resolveu o problema dele. Mas por que o Banco do Nordeste deu certo e os outros não? Simples, porque não existe milagre. O Banco do Nordeste criou o programa dele, demorou 4 anos de maturação para poder começar a trabalhar, fez projetos piloto, contratou gente boa, Silvana Parente, alguns nomes aí que a gente conhece, Estélio Gama e outros que se dedicaram com afinco a fazer a coisa funcionar. Caixa e BB resolveram fazer projetos que achavam que eram microcréditos, não eram simplesmente jogar dinheiro fora. E todos deram com os burros na água. Né? Não funcionou. É assim que a coisa anda. Criou-se o PNMPO, um programa interessante, onde você pega recursos do FAT, principalmente FAT, tem outras fontes, mas o mais importante é o FAT e o compulsório. Parte do compulsório que os bancos depositam no Banco Central, 2%. Pode ser operado por quase todas as instituições financeiras, inclusive cooperativas financeiras, agências de fomento também, SMs, inclusive os CIPs, que é uma espécie de ONG, né? E vocês vejam que interessante. Em 2021, que é o último relatório que eu tenho, esses caras são ruins de divulgar informações, né? A última que eu tenho é em 2021, mas isso vale para hoje. Não é muito diferente, não. Só tinham 7 agências de fomento usando. Banco particular, 4. Porque os bancos não têm metodologia de microcrédito. Não usam metodologia. Banco público, só 8. Um desses 8 é o Banco do Nordeste, claro. Cooperativa, de 800, só tinha 51 que opera com microcrédito. O que chama a atenção é a quantidade de OCIP, 44, uma quantidade grande, né? Porque a OCIP, ela é voltada já, montada como uma entidade de microcrédito, geralmente, né? Outra coisa interessante é que começaram a ter fintechs já operando com microcrédito. A SCM, que é a Sociedade de Crédito Microempreendedor, tinham 6. E são 123 das 1.309 instituições financeiras elegíveis, só 123. E na tabela abaixo, vocês veem que Banco Público, 13 bilhões. Desses 13 bilhões, claro, a maioria aí é do próprio Banco do Nordeste, que está usando recursos para seu crédito, microcrédito lá. Em 2020, a lei deu uma afrouxada no que é crédito produtivo orientado, né? Porque essa barreira aqui, porque
o crédito tem aquela metodologia, a norma toda exige que haja uma metodologia de microcrédito, que é agente de crédito, proximidade, garantia solidária, etc. Mas aí, em 2020, a lei deu essa refrescada aqui, admitindo a possibilidade de relacionamento direto com empreendedores, use tecnologias digitais e eletrônicas que possam substituir o contrato presencial para fins de orientação e obtenção de crédito. Eu fico aqui pensando como é que o celular pode substituir o agente de crédito, mas sabe lá como. Vamos ver o que é que vai dar. Muito bem, iniciativa do setor público. O que há de novo? A única coisa que eu vi de novo nessa história foi o tal do instrumento de parceria. O que é instrumento de parceria? Ora, já tem a OCIP, que pode fazer acordo de parceria com a administração pública. O que é esse instrumento de parceria? A diferença é que tem um tal de fundo patrimonial, que objetiva arrecadar, gerir, destinar doação de pessoas físicas, jurídicas, privadas para programas e tal. Ela apoia instituições, aí sim, ONGs, OCIP, seja lá o que for, relacionadas à educação, etc. E tem a organização gestora, que é a organização que cuida desse fundo, e a executora, que são as ONGs, e etc. Qual é a grande diferença que eu vi nesse instrumento de parceria? Que o capital do fundo é segregado do capital da organização executora, tem que ter uma divulgação no sítio eletrônico de relatórios detalhados e tal, uma certa transparência, obrigatoriedade de conselho de administração com trava de governança, por exemplo, o cônjuge não pode ser ao mesmo tempo conselheiro fiscal e etc. Obrigatoriedade de conselho fiscal e comitê de investimentos. A aplicação financeira tem que obedecer às diretrizes do Conselho Monetário Nacional, ou seja, há uma certa rigor formal nesse instrumento de parceria. A única novidade que eu vi. Agora, iniciativa do setor privado. Aí tem dois tipos, né? Do terceiro setor, ou sem fins lucrativos, e as comerciais. Do terceiro setor, ONGs e OCIPs. ONGs e OCIPs, a gente tem aí algumas iniciativas que são louváveis, aí começou como o Banco da Família de Lages, começou como Banco da Mulher, que ainda sobrevive, né? Outras como o Porto Sol, que já não tem mais, e outras. Mas o que a gente vê também é a questão da dificuldade de continuidade dessas organizações. Não tem lá muita... A estrutura geralmente é um pouco frágil, e muitas precisam de suporte de algum agente externo para funcionar. Então, algumas OCIPs funcionam relativamente bem, mas a grande maioria acaba durando pouco. Eu tenho aqui essa tabela que eu peguei da MONG, que pega instituições que trabalham com economia solidária, mas a gente não tem uma boa fonte de informação sobre essas entidades, né? Mas, de alguma forma, são fontes de financiamento do terceiro setor que tem alguma importância, né, para o financiamento do terceiro setor, para microfinanças e microcrédito. Outro tipo de financiamento que eu acho que, sim, esses vale a pena trabalhar e pensar com certo cuidado, são os bancos sociais e as moedas sociais, né? Bancos comunitários e moedas sociais. E aí a gente tem um bom resultado que a gente tem visto ao longo do tempo.
Essa iniciativa a mais importante é o Banco Palma, lá no Ceará, né? O Joaquim, é uma experiência muito interessante. Eles foram tirados da praia, jogados no charco lá, e eles não tinham como sobreviver, e resolveram criar uma moeda que era impressa no Word, no computador, e acabaram gerando riqueza com essa moeda lá. E hoje eles tem mais de 30 mil pessoas na comunidade, e o banco funciona muito bem lá. E a experiência se multiplicou, como vocês podem ver nessa tabela aí. E desde 2008, eu conheci lá em Santa Catarina a experiência de moedas sociais eletrônicas. E a coisa parece que está se expandindo. Esse modelo do Banco Mumbuca, em Maricá, no Rio de Janeiro, é uma experiência interessante que está se espalhando pelo país afora. Então, já tem bancos humanitários com moeda social eletrônica. Então, isso eu acho que é um bom caminho e é um futuro promissor para essa parte do terceiro setor. Bancos comerciais, nós temos a Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a empresa de pequeno porte. Só que essas empresas foram criadas nos anos 90 também, com a esperança de ser a empresa microfinanceira brasileira comercial. E o grande problema é que a norma previa que ela começaria sem ter depósito, mas que, ao longo do tempo, seria aberta a possibilidade de ela captar recursos. Só que nunca aconteceu isso. Os burocratas, de alguma forma, travaram essa possibilidade. Então, elas ficaram sem ter funding. As empresas operam e aplicam recursos com capital próprio só. E o problema disso é que, com o tempo, elas ficaram fragilizadas. Tanto assim que de 40, em 2015, qualquer coisa, hoje tem apenas 26. Elas foram diminuindo ao longo do tempo. Tem casos de sucesso, como o Finsol, lá de Pernambuco, que ficou tão boa que foi comprada pelo Banco Homem. Então, tem alguns casos interessantes que operam microcrédito. Então, são iniciativas, e tem 7 lá que vocês viram que usam recursos do PNMPO. E tem o cooperativismo financeiro. Vou explicar como é que ele entra nessa história aí. O cooperativismo brasileiro tem a classificação geral, na primeira faixa lá, vocês verem que o ramo, são 7 ramos, e tem o ramo crédito. A norma fala em crédito, mas eu gosto de chamar de cooperativismo financeiro, porque a cooperativa de crédito oferece tudo que um banco oferece. Tem depósito, aplicação, cartão de crédito, tudo que um banco tem, uma cooperativa tem. Então, eu chamo de cooperativa financeira. Então, a cooperativa financeira ela é diferente das outras porque ela tem a supervisão do Banco Central, porque ela é uma instituição financeira, considerada assim pela Lei 4595. Ela é regulamentada pela Lei 5764 e tem uma lei complementar só para ela, que é a Lei Complementar 130 de 2009. Ela é dividida em 3 classes. Cooperativa singular, 20 pessoas formam a cooperativa, 3 singulares formam a central, 3 centrais formam a confederação. E assim ela é organizada por classes. E é por categoria também. Por categoria em função do risco. Capital empréstimo é aquela cooperativa que tem tipo uma caixinha, junta pessoas e aquelas pessoas emprestam entre elas. Não tem depósito, não tem cheque. A clássica é a mais comum, é a cooperativa que faz os serviços financeiros normais.
E a plena é aquela cooperativa que é igual a um banco grande. Ela entra em mercado de risco, tipo derivativos, etc. Então, são esses tipos de cooperativa. Eu tive que explicar isso para poder mostrar esse gráfico, essa tabela aqui, onde você tem os sistemas que hoje operam no Brasil. Né? Nós temos lá em cima a Sicob, Sicredi, Unicred e Confessol. Esse Confessol está em destaque, por quê? Porque o Confessol é um sistema solidário, onde tem mais cooperativas voltadas para o desenvolvimento. O cooperativismo, pessoal, ele está um pouco acima do nicho do mercado que a gente está discutindo nessa conversa agora aqui. Porque para você ser cooperado, você tem que comprar um capital. Se a gente está falando de desenvolvimento no nível que a gente está conversando hoje, então o cooperativismo está um pouco, eu diria, está uma linha um pouco acima, exceto o Confessol. O Confessol atua em várias regiões do país, mas ele tem uma atuação mais forte no sul. Ele começou em Santa Catarina, mas tem ramos na Bahia. Alagoas tem alguma coisa, eu não sei se ainda tinha, eu não sei se ainda tem. Mas vocês vejam que nesse quadro aí, de 2016 a 2022, o tipo produtor rural tinha 107, passou a ter só 6, e tem 62 agora livre admissão. O que é livre admissão? É uma cooperativa que pode associar qualquer pessoa, não precisa ser produtor rural. E aí ele abre o leque de possibilidades, fica mais fácil de trabalhar. Por categoria, vocês veem lá na linha abaixo, na tabela abaixo, vocês veem que o tipo clássica é o que tem mais. São as cooperativas que mais tem, são as do tipo clássica. Né? E no total, aí, vocês veem que de 1.019 baixou para 800 cooperativas. Então, o número de cooperativas está diminuindo. Isso é ruim ou é mal? É uma má notícia ou uma boa notícia? Vou mostrar para vocês aqui, nesse gráfico. Na verdade, o que está acontecendo com o cooperativismo? Ela está diminuindo a quantidade de sedes, a quantidade de cooperativas, mas está aumentando a quantidade de pontos de atendimento. Esse PA quer dizer pontos de atendimento. Então, o que está acontecendo? A cooperativa está sendo um pouco mais comercial, um pouco mais enxuta. Ela está reduzindo seus custos. Então, ao invés de ter uma cooperativa em determinado lugar, ela põe um ponto de atendimento lá e usa a mesma sede. Com a tecnologia hoje que existe, né, computadores, etc., não é necessário ter tantas sedes, e as cooperativas estão fazendo uso disso. Tanto assim que, olha só, quantidade de pontos de atendimento saiu de 1.300 e tanto para 8.333. Então, a quantidade de cooperativas diminuiu, mas o número de pontos de atendimento aumentou. Você vê isso pelo número de cooperados. Hoje temos 8 milhões e 70 mil cooperados. A maioria deles, pessoas físicas. Né? Pessoas jurídicas, a minoria dos cooperados hoje. E um crescimento, nesse período, de 10,6%, de 11,5% no total. Então, o cooperativismo é uma opção interessante, mas principalmente aquele cooperativismo lá da Confessol. Então, o que há de novo no setor privado? São as fintechs que ofertam crédito. São duas
regulamentadas. Bem, essas fintechs que ofertam crédito não são voltadas para microfinanças. São voltadas para crédito de maneira geral. São dois tipos: SCD, Sociedade de Crédito Direto, sociedade entre pessoas. SCD, o funding delas, dessa SCD, é o capital do próprio sócio ou um fundo de investimento qualquer que pode também servir de funding. Não há limite de operação ativa e o capital mínimo dela é R$ 1 milhão. SEP, a SEP, Sociedade entre Pessoas, ela funciona da seguinte maneira. O investidor procura e você tem um cliente que quer o dinheiro. Então, ele liga o investidor com o cliente. É um negócio um pouco complicado de funcionar, não é muito fácil de funcionar. Essa SEP, ela não tem desenvolvido muito no país. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que funciona. Esse quadro aqui está a principal diferença entre elas. Não vou aqui esgotar a paciência de você lendo isso tudo, mas eu queria chamar a atenção ali embaixo, nas últimas linhas, que a SCD e a SEP podem emitir moeda eletrônica e a SCD pode emitir instrumento de pagamento pós-pago, cartão. E a SEP não. Mas, para isso, ela tem que ter R$ 1 milhão a mais de capital. Tá? As duas são consideradas instituições financeiras e tem que ser sociedade por ações. Outra coisa, está limitada a 15 mil a operação da SEP, o cliente. Aqui a explicação da diferença entre SCD e SEP. A SCD cresceu bem mais que a SEP, que está mais ou menos estabilizada ali em 10, 11 instituições. As SCDs, em torno de 111, né? E aqui, as fintechs não operadoras de crédito. São as instituições de pagamento, IPs, regulamentadas pelas resoluções Banco Central 80 e 81 e Circular 380. Bem, elas não podem emprestar nem captar. O movimento é zerado todos os dias. Ou seja, a instituição de pagamento não fica com o recurso do cliente. O dinheiro é zerado, ou seja, se tiver dinheiro em caixa, o dinheiro vai para o Banco Central, deposita lá no Banco Central. Não fica com o dinheiro do cliente. O cidadão pode realizar pagamentos independentemente de relacionamento com bancos e outras instituições financeiras, com o recurso financeiro movimentado, por exemplo, o cartão pré-pago ou o telefone celular. É preciso ter uma PJ, uma pessoa jurídica instituidora, responsável pelo arranjo de pagamentos, por exemplo, bandeira de cartão, Visa, Master, etc. O que são os arranjos? Na verdade, é um conjunto de regras que deve ser seguido pelos que aderem, como, por exemplo, prazo de liquidação, condições para a instituição de pagamento aderir ao arranjo, regra de segurança para proteger os consumidores e lojistas, risco de fraude, clonagem, etc. Para as operações típicas, essas mais comuns aí que eu falei, não precisa de autorização do Banco Central, a não ser que a movimentação seja superior a 500 milhões no período de 12 meses. Ou seja, a grande maioria não precisa nem de autorização do Banco Central. Dessa maneira, o cidadão pode fazer registro individualizado das transações através de uma conta e, assim, obter a cidadania financeira. Só para comparar SCM com instituição de pagamento, olha só. Enquanto as SCM diminuíram para 26,
as instituições de pagamento de 2013 a 2023 subiram. Uma em 2016 para 87. Então, tem crescido bastante o número de instituições de pagamento. Então, à guisa aqui de conclusões, podemos dizer que, não regulada sem poupança, há um alto risco de descontinuidade. A questão da justiça é importante, porque a gente vê em outras experiências, em outros países, algumas entidades não reguladas que captam poupança. Eles captam porque o cara tem medo lá de ser preso. Aqui não acontece nada disso. O cara faz besteira com o dinheiro dos outros e não acontece nada. E lá fora, a coisa é mais séria, então o cara pega o dinheiro alheio e não rouba. É claro, isso é tudo que eu estou falando aqui de uma maneira geral, né? como regra. A esperança que a gente tem aqui são os bancos comunitários e moedas sociais. É isso que eu teria como esperança ou como melhores experiências. As não reguladas ou reguladas públicas. Risco de descontinuidade por questão de gerência política. A novidade que tem são os instrumentos de parceria, que são uma esperança também. Mesmo assim, não tão importante. Regulada sem captação, há um risco de descontinuidade. O que está dando certo? O cooperativismo financeiro está dando certo, mas é um patamar acima do que a gente está discutindo nesse evento hoje. E a questão do cooperativismo financeiro, que ainda persiste, o risco dela é a governança. A fraqueza do cooperativo seria a governança. Que um cooperado é um voto. A cooperativa está indo muito bem, mas tem um grupo lá que resolve tomar o poder e pode fazer tudo ruim. Então, há um risco de governança ainda. Fintechs, principalmente instituições de pagamento. Essas são as principais inovações. E eu tenho aqui umas notícias que eu não coloquei aí, porque a fonte eu não tenho segurança quanto ela. Mas é uma tal de Liga Ventures, que fala em 40 tipos de fintech. E diz aqui que as fintechs movimentam quase 10 bilhões de janeiro de 2022 a julho de 2023. Ele cita aqui alguns tipos. Bem, hoje fala-se de fintech como quase tudo. Eu vou explicar para vocês aqui. Olha a classificação que ele faz aqui. Gestão financeira, 8,17% delas. Meios de pagamento, 7,92%. Acho que é isso que a gente falou aqui. Contabilidade e fiscalização, 7%. Banco digital. Pessoal, banco digital não existe, tá? O que existe é um banco comercial que atua com plataformas digitais. Mas o tal do banco digital é uma figura que não existe. Criptomoedas. É uma fintech que opera com criptomoedas. Empréstimos diretos, investimentos, faturamento e cobrança. Não sei como é que uma fintech faz isso, mas tudo bem. Infraestrutura e pagamento online. Beleza, está dentro do que a gente falou. Tem um tipo que é banco como serviço. Financiamento coletivo para doações, o crowdfunding, né? Até isso é fintech para eles. Finanças pessoais, serviços de análise de dados, negociação de dívidas. Você dá um calote, vai lá, o cara resolve. Isso é uma fintech. Educação financeira é uma fintech. Empréstimos empresariais, fintech. Aí, eu fui classificar também as fintechs por estado, né? Mais de 70% está em São Paulo, e o restante
pouca lá em Minas, a concentração brutal do país no eixo São Paulo, Rio, ali, Minas, né? Não podia ser de outra forma. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço aí a paciência. Marden, muitíssimo obrigado, tá, pela sua apresentação, muito rica, tá? Deu um painel amplo, né, sobre a questão do fomento e do financiamento ao desenvolvimento, com inclusão produtiva, inclusão bancária, enfim, né, para fazer com que essas pessoas que não têm condições, né, de participar do processo produtivo, elas inicialmente tenham pelo menos essa inclusão bancária para a partir daí ter uma identidade, vamos dizer assim, né, nos processos econômicos. Né, você colocou aí desde, enfim, desde as agências de fomentos e antes disso, até com os aspectos principais, né, as limitações, grande parte desses arranjos, né, de financiamento de fomento tem as questões de limitações políticas, né, e também quando o pessoal não segue a metodologia, as regras, né, o que é que acontece, a gente sabe isso, né, e também foi importante você colocar aí toda a questão da estrutura normativa, né? O que está dando certo tem uma estrutura normativa robusta e tem um acompanhamento bem de perto. Tá? Junto com o que você salientou aí do cooperativismo financeiro, eu também gostaria de salientar a questão dos fundos, né? Os fundos patrimoniais, os fundos endowments, aí, como se fala, como alternativa, né? Bem interessante. Obviamente, tem que ter toda essa estrutura de regramento em linha. E finalizando aqui um comentário breve sobre essa questão das fintechs, eu também comungo com você, o que se cria aí, pessoal, porque tem muito dessas coisas que você colocou aí que são questões de marketing, né? Então o pessoal pega um nome bacana e diz que aquilo ali é um banco, etc. e tal, e na verdade não tem nenhuma estrutura normativa que dê suporte àquilo, né? Essa coisa de banco como serviço, eu li um artigo e não tem nada de um instrumento de financiamento. Na realidade, são serviços digitais, etc., que o pessoal já começa a chamar de banco digital. Mas, enfim, né? Vou parar por aqui, porque acredito que essas questões e outras podem surgir nos debates. Passaria, então, para o Marden, né? Está aí a mensagem, a pergunta, Marden: qual é o papel dos bancos comunitários e das moedas sociais na redução das desigualdades? E se você conhece o Surorote. Vou começar de trás para frente. Eu não conheço a experiência do Surorote, não conheço. Mas como é que funciona os bancos comunitários, né? Muito mais do que ofertar crédito ou microcrédito, o banco comunitário ele é uma grande orquestração de mudança social numa comunidade. Ele traz uma questão de pertencimento muito maior do que o crédito, porque ele trabalha mediante acordos entre pessoas na comunidade e é um empoderamento da comunidade. É muito mais do que uma simples troca de moeda. A comunidade que trabalha com moedas sociais, ela, não sei se vocês conhecem os detalhes, mas ela, por exemplo, há um acordo entre a comunidade e os comerciantes da região, de tal modo que a compra feita com a moeda social ela é mais barata do que a compra feita em reais, por exemplo. Geralmente é 10% a 5% mais barato. Esse acordo é feito para estimular o uso da moeda social naquela região. A paridade geralmente é 1 por 1. Uma moeda social vale R$1 na hora de fazer a transferência para o banco comunitário, né? O empréstimo geralmente é a taxa zero, não tem taxa de juros. Então, o empréstimo em moeda, a moeda social, né? Mas o mais importante que isso tudo é a capacidade que a moeda social tem de criar modelos de negócio dentro da comunidade. A própria moeda social, porque você vai precisar, em algum momento, de pagar conta de luz, pagar
água, pagar alguma coisa em reais. Você tem que transformar aquela moeda em reais. É nesse momento que você gera o desenvolvimento. Então, por exemplo, imaginar aqui ovos, né? A pessoa tem uma galinha no quintal, então eles fazem a organização social de forma que cada um que cria galinha junte seus ovos e padronizam aquilo e vendem na feira os ovos daquela comunidade que eles carimbam lá, padronizam e tal, e aquilo transforma em reais, e com aquele dinheiro aquele pessoal paga a conta de luz, a conta de água e etc. E as despesas que são em reais. Então, um banco comunitário não é só uma moeda social. Ele é uma orquestração que transforma uma comunidade. É muito interessante. Vale a pena conhecer as experiências. Eu fiquei encantado com todas que eu vi até hoje. Mas eu não vi o Sururu Rote, não conheço. Mas quando eu for a Alagoas na próxima vez, eu vou com o Fábio. O Fábio me leva lá para conhecer. Será um prazer. Muito obrigado, Marda. Obrigadíssimo. Com certeza vou levar lá você lá no Vergel do Lago lá para você ver que realmente tem um banco comunitário lá que está com essa moeda e tem um trabalho muito bacana. Inclusive, é um dos bairros que eu vou pesquisar a pesquisa de campo lá para a minha terra. Vamos visitar lá.